Graça e paz, Igreja do Avivamento! Estamos iniciando mais um culto para a honra e glória do Senhor. Estamos no mês da celebração. E antes da gente iniciar o nosso culto, vamos fazer uma oração. Eu peço que aí onde você estiver, curva a sua cabeça, feche seus olhos e entregue este culto ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, me coloco, meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, para Te apresentar este culto. Senhor, muito obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a todo o caos que nós viemos vivendo, que nós estamos vivendo, o Senhor preparou essa ferramenta, mesmo que seja de maneira online, para que nós possamos estar juntos, Senhor, ouvindo o Senhor falar. Meu Deus, usa o ministro, Senhor, que for ministrar a Tua palavra. Usa, meu Pai, os louvores para falar, para edificar, meu Pai, a vida de cada pessoa que estiver assistindo. Abençoa, Senhor, entra dentro dos lares, derrama, Senhor, da Tua chuva de glória, Sua chuva de bênçãos, meu Pai, sobre a vida de cada um. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, né? Aleluia, como Deus é bom. Ontem eu estava arrumando a minha cama e comecei a dobrar o cobertor e eu tava, sabe assim, pensando, e eu falei assim, Jesus, onde eu vou falar? Do que eu vou abrir o culto? Do que eu vou falar? Porque nós estamos no mês da celebração e estamos vivendo também momentos tão difíceis. Como falar de celebração vivendo esse momento, né? E o Senhor me levou lá na história de Josué e Caleb. O Senhor me fez lembrar e eu fui procurar e comecei a ler. E confesso que Deus falou grandemente no meu coração e eu vou compartilhar com vocês. E tenho certeza que Deus vai falar com vocês também. Abre a vossa Bíblia lá em Números, no seu capítulo 13, no seu versículo 28. Aqui na Bíblia conta que o Senhor disse a Moisés que era para ele separar um líder de cada tribo, um líder de cada tribo, e era para eles ir investigar a terra, era para eles ir reconhecer a terra prometida. E Moisés separou um líder de cada tribo. Eu acho que ali ele separou seus homens de mais alta confiança. Eu tenho certeza que cada líder escolheu ali seu melhor líder para ir. Foi só os melhores para aquela missão. E olha o que acontece. Números 13, versículo 28. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grande. Também vimos descendente de Enaque, sabe? Eles foram para lá e a maioria deles veio falando, olha, a cidade realmente ela é muito bonita, mas é uma cidade muito forte, é uma cidade muito grande, existe um exército muito numerosos, os homens de lá são muito grandes, eles são muito fortes, eles são bem mais fortes que a gente. E eles começaram a falar. E Caleb se indignou. Ele se indignou e falou, não, peraí. Aqui no versículo 30, olha o que Caleb falou. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra e certamente venceremos. Sabe, ali na hora que ele viu aquela situação, ele falando e o povo, ai meu Deus, ficando apavorado, ele, para aqui, todo mundo para, não, a gente vai subir, essa terra é nossa e certamente nós venceremos, nós já venceu tantas outras coisas, isso não é nada, não, a gente vai conseguir. Mas mesmo assim, o argumento continuou, lá no versículo 31, mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E espalhou entre eles, os israelitas, um relato negativo acerca da terra e disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Então eles falaram o quê? Eles começaram a colocar começaram a colocar negatividade em tudo. Ele falou assim, realmente, a gente foi lá,
mas tudo lá é muito grande, tudo lá é muito lindo, mas assim, os homens são 2 vezes maior do que a gente, as muralhas são 3 vezes maiores, os portões, é tudo muito grande, a gente é muito pequeno perto de tudo isso. E uau, meu Deus, como Deus falou no meu coração. Quantas das vezes nós colocamos os nossos problemas muito grandes perto de tudo que Deus já fez por nós, perto de tudo que Deus já fez. Esse povo esqueceu tudo que eles já tinham vivido lá no deserto. Eles esqueceram que eles passaram no meio do mar, em terra seca. Eles esqueceram que caía maná do céu para eles comer. Esse povo esqueceu de tudo isso e ficou pensando só na dificuldade, sabe? Aí Deus começou a falar comigo. Qual tem sido os seus pensamentos? Qual tem sido a sua celebração diante de uma dificuldade? O que você tem celebrado diante de uma dificuldade? Você tem visto a circunstância ou você tem visto o propósito? Ou você tem visto o propósito? O que você tem visto? A circunstância ou o propósito? Sabe? Porque aqui os únicos 2 que viram o propósito foi Caleb e Josué. Foram os únicos que viram. Porque o restante só trouxeram palavra negativa, só trouxeram derrota, sabe? Só viram dificuldade, só viram problema, só viram, ó céu, ó vida, não dá pra fazer, sabe? Só viram isso. E aí, nessa noite eu quero falar pra mim e pra você, o que é que você tem visto? Como é que você tem celebrado diante das dificuldades que você tem enfrentado, que Deus tem colocado diante dos teus olhos? Será que você tem sido Josué e Caleb, ou será que você tem sido como aqueles 10 líderes? No capítulo 14, eu quero ler pra vocês, no capítulo 14, no verso 7, diz assim: Josué e Caleb falaram, e disseram a todas a comunidade israelita: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Eles colocaram, de fato, a terra que a gente foi lá fazer a missão, fazer o reconhecimento, ela é excelente. Ela é excelente. Não saiu da boca deles a palavra que a terra era muito grande, que tinha dificuldade, que eles não iam conseguir. Não, eles falaram que era excelente. E eles colocaram, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e com fartura, e dará a nós. Uau, gente, olha, pega a chave, aqui tá a chave. Porque Josué e Caleb, ele tava querendo dizer para aquele povo, ó, para de murmurar, para de reclamar, não reclame, porque se Deus achar graça em nós, se nós olhar para Deus e falar, Deus, se for da sua vontade, se for da vontade de Deus, Ele vai entregar essa terra à nossa mão, porque essa terra, ela mana leite e mel, essa terra, ela é frutífera, ela tem muita fartura, sabe, eles viram, eles olharam para o propósito, eles olharam para a promessa, eles não olharam para o processo, eles não olharam para a circunstância, eles não olharam para a dificuldade, eles não olharam para a barreira, eles não olharam para nada disso, eles simplesmente olharam para o propósito. E o que eu e você tem olhado, sabe? E eu quero compartilhar com vocês também o capítulo 11, o capítulo 14, o verso 11, que diz assim: e o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com pouco caso? E nessa noite eu quero deixar essa reflexão para você. O Senhor te pergunta até quando você irá tratar ele com pouco caso? Até quando você fará do seu Deus pequeno e do seu problema grande? Até quando o seu problema vai ser maior do que o seu Deus? E tem mais uma chave aqui, ó. Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre vocês? Uau! Sabe? Para pensar agora nesse momento e pensa todos os livramentos, todas as oportunidades, todas as bênçãos que Deus fez por você. Você consegue pensar aí? Consegue materializar? Mentalizou tudo que Deus já fez por você? Agora, pense nesse problema que você está enfrentando. Pense, isso não é nada.
não é nada. A sua atitude, o seu pensamento, a sua celebração pode mudar toda e qualquer circunstância. O seu modo de pensar, o seu modo de celebrar. Ou você é como Caleb e Josué, ou você é como os 10 líderes. Quem tem sido você? Você tem feito pouco caso de Deus ou você tem feito do seu Deus grande, grande para qualquer circunstância? Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade e reflita nessa palavra. Leia ela porque eu tenho certeza que Deus vai ministrar muito no coração de vocês. Amém? Quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti, aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Eu quero estar perto, estar ao teu lado, amando o pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti, aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Aleluia,
Graça e paz, Igreja do Avivamento, Vila Barreiro. É um prazer enorme estar com vocês nesta noite, ministrando essa palavra, ao qual meu pastor Luiz Fernando me deu a incumbência de trazê-los para vocês nesta noite, da parte de Deus. Amém? Eu sou apenas um canal de Deus e quem faz é Deus, quem cura é Deus, quem liberta é Deus. Somente Deus é capaz de fazer todas estas coisas. Eu apenas serei o canal de bênção para vocês nesta noite e creio que, da mesma forma que esta palavra falou muito ao meu coração, ela falará ao coração de vocês nesta noite. Amém? Mas antes de entrarmos na palavra, vamos orar a Deus, falar um pouco com Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, Senhor, porque Tu és digno de louvor, digno de honra, digno de glória, digno de poder e majestade, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Senhor, fala conosco, fala com a Tua igreja, Senhor, que esta palavra possa entrar nos nossos corações e dar frutos, meu Pai, que esta palavra possa frutificar em nossos corações, em nome de Jesus, Senhor, curando, libertando, Senhor, tirando-nos do engano, Senhor, de Satanás, e olhando cada vez mais para Ti, Senhor, porque é de Ti que vem o nosso socorro, Senhor, é do Senhor que vem, meu Pai, a nossa libertação, Senhor, é do Senhor que vem toda a provisão, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, fala com a Tua igreja, Senhor, que nesta noite possa haver grande livramento, grande libertação, meu Pai, grande salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra que Deus me deu está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 24 ao 58, que diz assim a palavra do Senhor. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. E respondeu-lhe Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que o mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. E respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. E eis que circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais a Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu-o de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi
a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este apressou-se e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus. Com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que ocorreu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e, desembainhando-se, a matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. Israel. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? E respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner tomou e o levou à presença de Saul, e trazendo ele na mão a cabeça do filisteu, então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé, o belamita. 18, somente os 6. E sucedeu-se, porém, que, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, júbilo e com instrumentos de músicas. Amém? Somente até aqui. Neste mês, que é o mês do preparando o caminho da celebração, eu creio que Davi aqui teve muitos motivos para celebrar a Deus. Mas para ele chegar a esta celebração não foi fácil, não foi um caminho fácil a trilhar. Para ele chegar a esta celebração, ele passou por muitas dificuldades, como o texto aqui nos relata. E aí eu aprendo algumas lições com esse texto. Para quem gosta de anotar, anote aí as lições que o Senhor nos deu nesta noite. A primeira lição que eu aprendo é:
Não permita que o medo entre no seu coração, pois ele te paralisa e você não conquista. No início do capítulo, nós vimos aqui que grandes homens de Deus que estavam naquele exército, homens treinados, homens preparados de guerra, temeram o gigante filisteu, ficaram com medo do tamanho do adversário. E aqui o Senhor fala para a gente não permitir que o medo entre no nosso coração, pois ele vai à nossa frente a peleja. Nós não temos que temer, e sim confiar no Deus que nós servimos. Amém? A segunda lição que eu aprendo é: o teu Deus não é menor que os seus problemas. Tenha sempre uma palavra de ânimo e vitória em seus lábios, pois você é influenciador do reino de Deus para as nações. Então aqui nós vemos que nós não temos que temer os problemas. Ao invés de nós glorificarmos e exaltarmos o nome de Deus, como Davi fazia constantemente, ele não olhava o tamanho dos problemas, ele não olhava para as circunstâncias, ele apenas cria que o Senhor Jesus iria dar a ele a vitória, que o Senhor Jesus iria dar a ele grande livramento. Ele não olhava para o tamanho do problema, para o tamanho da adversidade, se estava em crise, se não estava em crise, se é doença, se não é doença. Ele apenas cria que o Senhor Jesus iria livrar ele e daria a vitória. Da mesma forma, o Senhor nos fala nessa noite que nós não devemos temer o tamanho do gigante que nos assola. Se é crise, se é doença, apenas creia em Jesus, que Ele vai nos dar a vitória no tempo oportuno. Amém? A terceira lição que eu aprendo é: não permita que seus familiares e ninguém te desanime, tentando matar sua fé. Lá no versículo 28, nós vemos que a palavra do Senhor fala que Abner, irmão de Davi, que era soldado do exército de Israel, irou-se contra Davi por ele estar ali. E até disse que ele era dissimulado, que ele só estava ali presunçoso, que ele estava arrogante, só querendo ver a batalha, só querendo ver os homens de Deus morrendo. E na verdade não foi isso. Davi foi no intuito de enfrentar aquele gigante, de enfrentar aquele problema, onde ele via homens treinados, homens preparados de guerra, que estavam acovardados, com medo. Ele apenas se encheu de Deus e foi para a peleja. Ele de maneira alguma queria ver ali alguma situação de derrota diante do povo de Deus, pois ele foi o primeiro a engrandecer o nome do Senhor e o nome do exército do Deus de Israel, Deus vivo. A todo momento ele exaltava o nome de Deus. Amém? A quarta lição que eu aprendo com esta palavra é a seguinte: levanta-se, apresente diante do Rei Jesus e fale para ele dos seus projetos de conquista. Quando isso está lá no versículo 33 ao 34, quando o povo leva Davi diante do rei Saul, e o rei Saul fala para ele, mas menino, você não pode enfrentar esse gigante, você nem preparado é, você é moço, e ele já vem batalhando desde a sua mocidade. O rei Saul não viu potencial nenhum em Davi, mas Davi mostrou para ele o que Deus já tinha feito na sua vida. Ele disse: olha, rei, quando eu apacentava as ovelhas de meu pai, eu tive problema com um urso e com um leão, e o Senhor me deu o urso, me entregou o leão nas minhas mãos, e eu matei e os feri, e eu creio que da mesma forma o Senhor me entregará este gigante nas minhas mãos. Não temas ao perigo, não temas as circunstâncias. Muitas vezes nós valorizamos muito mais os problemas do que o nosso Deus. Nós deixamos de lado tudo aquilo que Deus já tem feito em nossas vidas. Se olharmos para trás, desde o início da nossa conversão, desde o início que nós nos achegamos a Deus, tudo o que Ele tem feito em nossas vidas, e muitas vezes nós jogamos tudo isso para o alto e olhamos somente para os nossos problemas. Nós temos que apresentar diante de Deus, apresentar diante do Rei Jesus nossos projetos de conquistas. Estamos aí prontos, se Deus quiser, em nome de Jesus, logo assim que
tivermos o aval de iniciarmos os cultos, temos que apresentar os nossos projetos diante de Deus, temos que apresentar os projetos de conquista diante do Rei Jesus, e eu creio que Ele nos dará estratégias, assim como deu a Davi, para que nós cheguemos à vitória. Amém? A quinta lição que eu aprendo é a seguinte: não queira ir para a peleja com a armadura dos outros, pois Deus tem a armadura espiritual, que é o seu número, e vai à frente da peleja. Está lá do verso 38 ao 40, quando após Davi falar ao rei Saul sobre os seus projetos, sobre o que Deus já havia feito em sua vida, Saul então entende que ele é um homem de Deus e começa a vesti-lo da armadura dele mesmo. Entrega para ele um capacete, a couraça, a espada. Só que eram roupas de um adulto e Davi era ainda moço. A palavra de Deus fala que ele ainda era moço. Então ele ficou meio desconcertado, meio desajeitado com toda aquela armadura. Ele não conseguia nem se movimentar. E ele disse para o rei, falou, não, eu não preciso disso. O Senhor me capacitará e me entregará às mãos aquele incircunciso, aquele filisteu. Davi sabia muito o poder de Deus, a grandeza do poder de Deus e o que Deus era capaz de fazer através da sua vida. Muitas das vezes nós esquecemos desse poder, nós esquecemos da grandeza do nosso Deus. Quantas vezes Deus nos quer colocar em lugares altos e nós nos limitamos apenas a subir num palanquinho, e o Senhor às vezes quer nos colocar em altas montanhas, em altos escalões. Deus nos quer colocar em lugares altos, mas nós mesmos, através do medo, através de muitas situações, negligenciamos tudo isso. E Deus, Ele tem armadura espiritual para mim e para você. Está lá no livro de Efésios, que fala a respeito da armadura da fé. Sabe, queridos, nós não temos que temer o mal. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus que é capaz de tudo. Ele é capaz de tirar a vida, de restaurar a vida. Sabe, amados, nós nos limitamos a muito pouco, sabendo da grandeza, do poder desse Deus. Sabe, as últimas notícias do vírus têm impactado, têm amedrontado muitas pessoas, têm se desequilibrado, têm perdido o seu equilíbrio em Jesus Cristo. E Deus, nesta noite, Ele quer nos trazer esse equilíbrio novamente e mostrar que os nossos problemas não é nada diante dEle. É Ele quem dá vida, é Ele quem tira a vida. Ele é por Ele, são todas as coisas, é o que diz na palavra dEle. E muitas vezes nós nos limitamos com medo, querendo ficar na zona de conforto, querendo ficar ali só onde a água bate na canela. E não, para nós conquistarmos, nós temos que ir às águas profundas, nós temos que mergulhar na presença desse Deus, nós temos que buscar a profundeza de Deus, a profundeza de intimidade com Deus, para avançar, para ganhar, para batalhar, para tudo. Deus, Ele quer nos dar vitória. Ele nos fez vencedores, Ele não nos fez para que nós venhamos a ser derrotados, para que nós venhamos ser envergonhados, não. O Senhor nos fez para sermos mais que vencedores, como diz na sua palavra. Basta eu e você termos ciência da grandeza desse Deus, e nós já vivemos o extraordinário de Deus, nós já vivemos grandes coisas com este Deus, e às vezes nós negligenciamos, se esquecemos de tudo que vivemos, como o povo do Egito, que viram maravilhas, viram prodígios, milagres, e muitas vezes ficaram presos a coisas tão pequenas, perdendo o foco de Cristo, perdendo o foco da palavra, perdendo o foco da oração. Sabe, amados, os sinais estão próximos. Nós não podemos perder este foco de orarmos a Deus, de buscarmos a sua presença, de termos uma comunhão com este Deus. Sabe, se chegamos
até aqui foi porque Deus quis que nós chegássemos. Quantas pessoas ficaram à beira do caminho? Quantas pessoas não podem mais estar aqui conosco? E o Senhor nos deu oportunidades de estarmos até aqui, então vamos conquistar, vamos batalhar, vamos buscar mais, vamos fazer valer a pena, em nome de Jesus. E a última lição que eu aprendo com esta palavra de Davi é a seguinte: o inimigo até pode te desprezar, mas mantenha a sua fé em Jesus Cristo e Ele te dará vitória. E você celebrará muito com vivas de júbilos. Quando o inimigo foi diante de Davi, que viu a sua estatura, que viu a sua aparência, o inimigo riu dele. O inimigo desprezou. Fala, esse pequeno moço aí, eu vou esmagá-lo. Porque o gigante de Golias, a palavra fala que ele era tanto alto em estatura e ele era muito forte. Muito forte. Então homens treinados, homens de guerra, tinham medo do gigante Golias. E Davi não teve medo em nenhum momento, pois ele sabia que o Senhor lhe daria a vitória. Em todo tempo ele sempre declarava que o Senhor daria a vitória. E qual é a palavra que tem saído da minha e da sua boca? Qual palavra tem saído da minha e da sua boca nesse tempo? Será que são palavras de vitória? Será que são palavras de ânimo? Será que são palavras de vitória? Ou são palavras de derrota? Palavras que nem vale a pena mensurar. Sabe, amados, é tempo de nos levantarmos como Davi se levantou naquela situação, de vendo grandes homens treinados, preparados, homens de guerra, temendo o gigante, temendo o problema. Sabe, amados, não existe gigante maior que o teu Deus. O Senhor é maior que tudo e Ele sempre nos dá a vitória. Nós podemos até passar por problemas, situações adversas, podemos passar por crises, por doenças, por pandemias, mas o Senhor nos dá vitória. Eu sou prova disso, eu pude ser agraciado por Deus de ser acometido por essa doença e não ter me causado dano algum, porque o Senhor estava comigo, o Senhor estava cuidando do meu sistema imunológico, o Senhor estava cuidando da minha vida. Sabe, amados, é tempo de nós despertarmos, de nos levantarmos como guerreiros, como os valentes de Davi e ir para a peleja. Muitas vidas estão se perdendo por conta que não tem homens e mulheres de Deus para batalhar, para pelejar. Sabe, amados, nós temos que vestir a camisa de Cristo e pregar o Evangelho. Foi para isso que nós fomos chamados. Sabe, para isso que nós fomos separados. O Senhor tem nos dado experiências maravilhosas nesta época de crise, de pandemia. Pelo menos eu posso dizer que eu tenho tido experiências maravilhosas com Deus. Muitas vezes não expresso aqui na minha casa, na minha família, mas no meu interior eu sei que o Senhor Ele tem feito grandes coisas na minha vida. Sabe, amados, quando nós entendemos e cremos nesse Deus e somos fiéis a este Deus, Ele muda o nosso destino, Ele muda a nossa história. Ele traz o abatido, Ele torna o vencedor, Ele abate os soberbos e exalta os humildes. Sabe, meus queridos, é tempo de nos levantarmos e irmos para a peleja. Quantas pessoas têm morrido todos os dias sem Jesus Cristo? Quantas pessoas têm perdido os seus familiares, estão em luto e não têm ouvido de falar de Jesus, não tem um valente, não tem um guerreiro para ir levar uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, para tirar esta vida, desta depressão, deste luto, e mostrar que existe um Deus que cuida de nós, um Deus que ainda que haja o luto, que ainda que haja adversidade, Ele nos dará a vitória, Ele nos sarará as feridas, Ele curará a nossa alma. Amados, não é tempo de ficarmos
amedrontados com tudo que está acontecendo. É tempo de nos colocarmos de pé, como Davi fez, independente da sua estatura, independente da sua posição social, independente de qualquer coisa. Davi não olhou para nada. Davi sabia do que ele era capaz em Cristo Jesus. Ele sabia da grandeza e do que ele poderia fazer no nome de Jesus. Amém? Sabe, amados, é tempo de nos alegrarmos, é tempo de conquistarmos, é tempo de avançarmos. Então que nós possamos nesse mês, no mês da celebração, de se preparar o caminho para a celebração, que nós possamos nos colocar de pé como verdadeiros guerreiros, esquecendo os problemas, esquecendo as limitações de cada um e acreditando no Senhor Jesus e crendo que Ele nos dará vitória no tempo oportuno. Sabe, amados, é tempo de arregaçarmos as mangas e batalharmos para o exército do Deus vivo. No nome de Jesus, eu convido a você nesta noite a se colocar de pé e se levantar como um guerreiro, como um valente do Senhor Jesus, independente de tudo que você tenha passado, independente de todas as coisas que tenham acontecido na sua vida. Não olhe para os problemas, olhe para Jesus. É Ele que nos dará a vitória. Davi mesmo escreveu uns salmos e ele dizia: eleva os meus olhos para o monte. O socorro vem do Senhor Jesus, amados. Então, neste tempo, eu te peço, coloque-se de pé comigo, feche seus olhos, vou fazer mais uma oração. E eu creio que o Senhor te encorajará a prosseguir, a se colocar de pé, a batalhar, esquecer dos problemas, das dificuldades. E quando nós trabalhamos para Deus, amados, nós somos recompensados. Aqui no início do texto falava que o rei Saul falava que aquele que vencer aquele gigante, ele daria a sua filha por esposa e isentaria de impostos. Com o nosso Deus não é diferente. Com o nosso Deus, quando nós nos propomos a fazer a sua obra, Ele nos recompensa, ainda mesmo não merecendo. Nós não somos merecedores de nada aquilo que Deus faz por nós. Mas nós não fazemos por aquilo que Ele pode nos oferecer. E nós fazemos por gratidão a tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas esse Deus é tão bom, amados, que mesmo não merecendo, Ele nos presenteia, nos abençoa todos os dias das nossas vidas. Creio que essa palavra ela entrará no seu coração e falará contigo. Deus abençoe, amada igreja. Agradeço a oportunidade ao meu pastor Luiz Fernando, pastora Danda, aos meus irmãos. Aqui vai um beijo, um abraço da família Santos para vocês, Igreja Frutificar do Vila Barreiro. E eu creio que em breve nós estaremos juntos, nos abraçando, celebrando, pois o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Fique com Deus e tenha uma ótima noite, no nome de Deus. Ele é homem de guerra. Seu nome é temido na terra. Homem de guerra é Jeová. Seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu. Deus grande e terrível em louvores. Homem de guerra é Jeová. Seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu. Deus grande e terrível em louvores. Quem é como o Senhor entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal e me dá poder para guerrear. Homem de guerra é Jeová. Seu nome é temido na terra. Todos os seus inimigos venceu. Deus grande e terrível em louvores. A todos os seus inimigos venceu. Deus grande e terrível em louvores. Homem de
nosso general. E nós seguimos os seus passos. Grande guerreiro e vencedor Jesus Cristo. Quero chamar meu amigo Fernandinho para declararmos que ele é o nosso general. O Senhor marchando-se, poderoso é sua glória. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Com o Messias marchamos sim, em sua mão a chave da vitória nos leva a possuir a terra prometida.